Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Copel. Claro que os últimos resultados aí, os mais atualizados que nós temos da Copel, são os do terceiro trimestre de 2022. Os resultados do quarto trimestre ainda não foram divulgados pela companhia, é mais para o final de março que ela vai fazer essa divulgação. Então a gente vai falar sobre a Copel, sobre os dividendos da Copel. A Copel ela se destacou muito, né, nos últimos trimestres aí por conta dos dividendos. E também vou falar sobre a questão aí da privatização da Copel, que também muito se fala, né? Então, seja bem-vindo aí ao canal Investimento Inteligente. Eu faço vídeos diários como esse, então já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza, pessoal? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. A Copel, que ela na verdade ela é uma estatal, né? Ela tem aí o governo do Paraná como sua controladora. Então, para quem não investe em estatais, né, prefere ficar de fora, a Copel ela tem esse perfil aí, ela é uma estatal, né, pessoal? Então tem que ter sempre consciência disso, né? E por mais que ela seja aí uma empresa grande, né, a gente vê aqui que ela tem feito muitos investimentos, ela tem buscado aí a sua expansão, ela tem feito vários investimentos, então a gente vê aqui, né, o gráfico aqui, né, dos investimentos feitos pela Copel, como esses investimentos aumentaram nos últimos anos, né, não aumentaram assim de forma tão significativa, mas aumentaram, né? E uma situação que a gente tem que ver também na Copel é a questão da alavancagem e da dívida da Copel. A gente vê aqui que ela tem, né, um indicador de dívida líquida pelo EBITDA de 1,9 vezes. Então, quer dizer, é uma alavancagem aí razoável, né? Não é um indicador aí que a gente vá considerar como algo ruim. A gente até pode ver, né, que em anos passados aí, esse índice de alavancagem ele era mais alto. E de 2021 para os 9 primeiros meses de 2022, essa alavancagem ela aumentou. Uma situação que a gente tem que observar, né, por mais que ela não tenha exposição cambial, 56% da dívida da Copel é indexada pelo CDI. E o CDI ele anda muito próximo ali à Selic. A Selic aumentou muito, né, nos últimos meses, aí, nos últimos trimestres, né? Então a Selic ela provavelmente está no seu topo, aí, pode ser que suba mais um pouco, enfim, mas ela, se ela não está no topo ainda, ela está perto do topo, né, pessoal? Então a gente vê aqui que como a maior parte aqui dessa dívida é atrelada ao CDI, né, 56%, isso obviamente acaba afetando a alavancagem, né? Aquelas empresas que estão muito alavancadas no CDI, essa alavancagem ela vai subir por conta justamente dessa alta da Selic. Aqui o IPCA 30%, né, o IPCA deu uma arrefecida. Se a gente for ver aqui a amortização, né, dessa dívida, o perfil da dívida, ela não é uma dívida alongada. A gente pode ver aqui que o prazo médio de vencimento dela é 3,9 anos, né? Mas a Copel ela gera bastante caixa. A gente vê aqui a posição de caixa dela de 2 bilhões 467 milhões de reais. Então acredito que de forma até tranquila ela consiga pagar sua dívida. Acho que a dívida da Copel não é algo assim tão preocupante. E se a gente for ver aqui, né, alguns meses atrás aí saiu uma notícia que o governo do Paraná quer tornar a empresa uma corporation e reduzir a sua fatia a até 15% do capital. Então, quando isso foi anunciado, a gente vê aqui que a ação chegou a saltar 22%, né? Claro que esse ganho aí ele já foi perdido se a gente for considerar, né? Porque, enfim, a ação ela subiu bastante, mas agora ela está na casa dos R$ 6, 6 e pouco. E a gente pode ver então, né, que segundo o comunicado, conforme estudos conduzidos pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais, o governo paranaense permaneceria com participação de pelo menos 15% do capital social total, né, da Copel e de 10% da quantidade total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. A transformação da Copel em uma corporation se daria através de oferta pública secundária de ações e ou units, conforme plano do governo paranaense. Então, uma situação que a gente tem que ver aqui, né? Sempre se fala sobre Copel 6, ela acaba tendo uma liquidez aí média diária, né, de 103 milhões de reais, uma liquidez bem alta. A Copel 5, né, que ela é também uma ação preferencial aí, a gente vê que ela não tem liquidez, né? A Copel 3, que é a ação ordinária, ela tem uma liquidez aí de 8 milhões, então tem liquidez, mas não é uma liquidez assim tão grande. E a Copel 11, que é a Unity, ela tem uma liquidez de 12 milhões. Eu acredito que se a Copel ela passar, né, a ser essa corporation, né, que o governo paranaense quer, né,
pretende pelo menos, e se ela migrar para o novo mercado, aí ela vai ficar com ações apenas ordinárias. Isso seria bom para a empresa no sentido de aumentar a liquidez, né, da companhia. Então, eu acredito que isso é muito bom, né, assim, a questão do novo mercado, não que ela vá significar tanto, né, assim, no sentido de que a empresa não pode quebrar ou não pode ter um escândalo, porque isso já aconteceu algumas vezes, mas o fato é que a Copel, né, indo para o novo mercado, né, ela teria aí apenas ações ordinárias. Isso seria bom para a sua liquidez. A gente pode ver que as empresas aí que têm apenas, né, ações ordinárias, elas costumam ter uma liquidez maior. Acredito que isso seria bom para a Copel, né? Ela tem muitos tipos de ações aqui, Copel 3, Copel 5, Copel 6, né, Copel 11. Então acredito que o melhor seria se ela negociasse na bolsa, né, apenas Copel 3. Em relação aos dividendos aqui da Copel, né, ela se destacou muito aí nos últimos anos, aí, últimos trimestres, né, por conta dos últimos 2 anos, principalmente por conta dos dividendos. A gente vê aqui que nos últimos 12 meses ela está com um dividend yield de 12,78%, e esse dividend yield ele já foi maior. Só que, claro, a gente tem que ter cuidado, porque esse dividendo aí não é um dividendo tão sustentável assim. A gente pode ver aqui no gráfico, né, que a Copel ela sempre pagou dividendos baixos, e aí 2021, 2022 pagou dividendos muito altos. Então a gente tem que cuidar, porque às vezes muitas pessoas, muitos investidores entram nas empresas olhando o dividend yield apenas, né, e esquecem de verificar que o dividend yield é apenas uma fotografia do passado, e esse passado não necessariamente vai se repetir. E se a gente for ver aqui, né, a Copel aqui nesse gráfico, nessa tabela aqui do Fundamentei, fica bem claro, né, que ela teve a operação descontinuada, né, ou seja, valores aí não recorrentes que ela recebeu, né, em 2020 e 2021. Isso saltou muito aqui, quase 1 bilhão e 200, né? Então, consequentemente, né, isso fez também com que o lucro líquido aqui da Copel ele tivesse aqui uma disparada, né, mas não recorrente, né? E isso fez também com que os proventos eles fossem impulsionados. A gente pode ver aqui que a Copel ela costumava pagar nessa casa aqui dos 300 e poucos milhões, aí pagou 626 milhões, né, em 2021, e 2022 ela pagou quase 4 em 2021, perdão, ela pagou quase 4 bilhões, e 2022 3 bilhões, né? E a gente pode ver aqui o payout também saltou demais, né? A gente vê aqui payout de 77% depois de 330%. Então quer dizer, isso aqui não é algo sustentável, né, pessoal? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, ao falar aí de uma ação que estava sendo considerada boa para dividendos, mas esses dividendos nitidamente eles não são sustentáveis no longo prazo. Isso não significa que a Copel não seja uma ação de dividendos, não seja uma boa ação de dividendos. Claro que no longo prazo ela pode pagar mais dividendos, mas a gente tem que ver que esse histórico recente aí foi muito distorcido por conta dessas operações descontinuadas, ou seja, valores não recorrentes, né? E isso aqui fica bem evidente nesse gráfico do Scanner Pro, do scanner da bolsa, né? 2021, 2022 disparando, e nos demais anos aí numa média, né? A gente pode ver no histórico da cotação aqui nesse gráfico aqui, que tem mais relação com price action, né? Aqui ela está mais ou menos no meio do caminho aí entre a cotação mínima e a cotação máxima, né, dos últimos 12 meses. E eu vou utilizar aqui essa ferramenta muito legal dos dividendos para ver o preço teto, né, da Copel, o preço teto, que é o valor máximo que a gente quer pagar numa ação aí para receber pelo menos 6% de dividendos. E aqui no Scanner Pro do Scanner da Bolsa a gente nem precisa fazer conta, a gente só coloca aqui o nome da empresa, né, e a gente já consegue ver o preço teto, ele já entrega aí prontinho para a gente. Então selecionei a Copel aqui para a gente ver, e a Copel ela tem um preço teto aí, levando em consideração, né, a média dos últimos 3 anos, R$ 13,15, e levando em consideração a média dos últimos 5 anos, R$ 9,05. Mas claro, a gente tem que ter um cuidado, como eu falei, né, essa média aqui ela foi distorcida aí para cima, muito por conta dos últimos dividendos que foram bem altos. Então, pessoal, eu quero saber de vocês o que vocês acham da ação da Copel, se vocês têm em carteira ou não. Deixem comentários, porque eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal, aprendo muito com vocês. E se chegou até aqui ao final do vídeo é porque gostou, né? Então deixa o like, compartilha, se inscreve. Também me segue lá no Instagram, na aba comunidade, aí você vai encontrar o link para o perfil do Instagram do canal no YouTube. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até a próxima.